Bom pessoal, eu recebi então os dois bicos que estavam faltando no Neo Eco, que eu fiz o vídeo dele no final do ano passado. O canal ficou parado aí durante esse tempo, normalmente eu paro mesmo do final do ano até depois do carnaval. Esses bicos, eles não chegaram agora, eles chegaram ainda em janeiro, não demorou muito. Inclusive, o fabricante ele me mandou não só o bico, mas ele me mandou o conjunto completo, né? O que estava faltando, na verdade, era a capa, né? Ele me mandou então um conjunto completo de bico e capa. Eu agora tenho 4 bicos, né? 2 de cada tipo, e as 2 capas que eu precisava para fazer o complemento do review, que seria o teste de funcionamento. Mas antes de passar para o teste de funcionamento propriamente dito, eu queria conversar um pouquinho melhor sobre esses bicos aqui, porque, como eu disse, essa foi o motivo de eu ter comprado esse aerógrafo, e eu acho que não falei o suficiente disso no nosso vídeo anterior. Esse tipo de bico é o que a gente chama de autocentrante, ou seja, a saída do bico com o furo da capa através do próprio corpo do bico, que se encaixa justo aqui dentro da capa, e com isso você consegue uma centralização entre essas duas peças. Num aerógrafo convencional, como por exemplo aqui nesse meu Iwata, o sistema é bem diferente, né? Você tem um tubo roscado, o bico é roscado aqui, a capa entra por cima, e o que vai garantir esse alinhamento entre a capa e a ponta do bico é a perfeita centralização deste tubo em relação ao corpo do aerógrafo e a perfeita centralização do furo aqui da capa em relação à rosca quando eu coloco essa peça no lugar. Então já dá para perceber que isso aqui é uma operação de maquinaria bem mais complexa do que essa solução. Você precisa de um maquinário mais refinado, mais ajustado para conseguir essa centralização perfeita. É por isso que nesses aerógrafos chineses que a gente encontra mais baratos e que usam esse mesmo sistema aqui de bico roscado, você encontra muito problema de centralização entre a ponta do bico e a capa. Você vai ver isso direto. Nesse caso do Neo Eco, isso não acontece, porque essa centralização ela é feita pelo próprio corpo aqui do bico. Além disso, ela tem uma vantagem adicional, que são esses 2 rasgos aqui, que impedem que esse bico fique preso aqui dentro. Ou seja, você tem uma área vazia aqui de ar que não permite que aconteça o que acontece, por exemplo, com o Bager 105, que muitas vezes quando você tira a capa, o bico está preso dentro da capa. E ele é chato de tirar, porque se você pegar de mau jeito, você pode amassar e perder o seu bico. Nesse caso aqui, esse bico, ele ainda que entre por causa dessas 2 partes sólidas, ele entre perfeitamente alinhado aqui, ele tem um espaço para evitar que o bico fique travado aqui dentro. Então eu achei essa solução bastante interessante, além do que eu, claro, já comentei, que você retirando esse teflon, que é o que dá a vedação, você tem aqui a oportunidade de trocar isso se for necessário, se essa vedação estiver desgastada. O único problema aqui com esse bico, como já dá para ver, é que a limpeza dele é um pouco complicada, porque ele tem um trecho aqui muito longo e um canal estreito. Isso é talvez o grande problema, mas esse sistema aqui garante uma perfeita centralização, uma boa vedação, e que eu saiba, o único desses aerógrafos chineses que eu tenho, pelo menos dos que eu vi, que tem esse tipo de solução que eu acho bastante boa. Então, dito isso, eu agora vou desmontar aqui esse setup e montar novamente para a gente fazer o teste com tinta, então ver funcionando tanto o bico 02 como o bico 05. Bom pessoal, então o aerógrafo está aqui com aquela mesma tinta que eu sempre uso, e eu já preciso adiantar o seguinte: como eu estou há 3 meses quase sem pegar no aerógrafo, eu resolvi praticar um pouco com ele antes, até para ter um teste mais justo, e o resultado com esse bico 02 aqui não foi bom. Eu primeiro mexi um pouco com o bico que eu recebi agora,
Eu achei ele meio estranho, não estava conseguindo fazer muita coisa com ele. Peguei então, usei a capa nova que veio, peguei o bico que veio originalmente com ele. O resultado foi um pouco melhor, mas vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Eu primeiro vou fazer um traço mais ou menos médio aqui. E até aqui tudo bem, não é nenhuma maravilha, mas é um traço relativamente limpo, sem muito overspray e tal. O problema agora é quando eu tentar fazer esse traço mais fino. Afinal, isso aqui é um bico 02, né? Então eu vou tentar afinar o traço aqui. Ó, na hora que eu tento afinar o traço, o que acontece é isso aqui, ele falha bastante aqui, volta um pouquinho, aqui já está bastante falhado, novamente aqui falhado, retornou um pouquinho, falha novamente. O que acontece? Certamente ele não tem um bom acabamento de bico nem de agulha, talvez dá um polimento nessa agulha mais tarde, mas eu prefiro fazer esse teste aqui com o aerógrafo conforme eu recebi, que eu acho que é o razoável. Vamos lá, vou abrir um pouco mais só para a gente ter certeza. Deixa eu mudar o ângulo da câmera aqui. Então aqui no traço mais ou menos médio ele vai razoavelmente bem. Tem aquele que eu falei, né? Tem um traço limpo. Mas se eu tento fazer um traço mais fino, mesmo limpando aqui a agulha, na hora que eu tento afinar o traço, ele falha muito. Mais ou menos o que acontecia com o bico 03 que eu testei no review completo. Então, não dá para fazer traço mais fino do que isso aqui com ele. Claro que um bico 02 teria que fazer um traço bem mais fino do que isso aqui. Então, realmente, ele não... Esse bico 02 aqui não atende. Eu testei os dois e não teve diferença. O resultado foi sempre o mesmo. Com um traço mais aberto aqui ele vai bem. Vê que não tem aqui nenhuma falha. Ele está perfeitamente contínuo aqui, sem overspray nenhum. Mas assim que eu tento forçar ele um pouquinho, a coisa complica. Eu já tentei mudar a diluição da tinta, aumentei bastante, tentei mudar a pressão, tentei várias situações diferentes e não adianta, não consigo fazer com que ele faça traço fino de jeito nenhum. Bom, agora estamos aqui com uma ponta 0,5. Eu achei um pouco estranho porque vamos ver se dá para ver aqui o foco. A ponta aqui, a agulha, ela fica bem pouquinho para fora do aerógrafo, então é um pouquinho estranho, mas bom, é um bico 05, pode ser isso mesmo. Lógico que com o bico 05 a gente vai ter que ter um traço sempre mais aberto, né? Então aqui a gente tem um traço bastante razoável,
novamente, né? Com um pouquinho mais de overspray, mas é normal porque é um bico 0,5, mas o traço é contínuo, sem falha, está razoavelmente bem espalhado aqui, sem falha nenhuma. Então aqui, nesse traço médio, tá ok. Eu vou tentar fazer um traço um pouco mais fino. E aí, se a gente tentar afinar um pouco o traço, começa a falhar, né? É mais ou menos esperado para um aerógrafo 0,5. Ele não vai conseguir fazer traço muito fino, ele começa a falhar aqui. Em alguns pontos ele vai um pouco mais contínuo, mas falha novamente. Não é uma coisa inesperada para um aerógrafo com esse bico. Vou fazer agora uma abertura maior ainda. Claro que com uma abertura grande como essa, eu tenho sempre um pouco mais de overspray, mas dá para ver que o traço é contínuo, regular, não muda aqui a espessura do traço, ele faz uma cobertura boa. Isso aqui provavelmente é o mais fino que eu consigo, mas mesmo assim ele fica meio irregular. Talvez com um pouco mais de prática eu consiga melhorar isso, mas é bastante difícil, né? Dá só mais uma passada aqui, um traço mais ou menos médio. E é isso que interessa, né? É que o traço seja contínuo e tenha uma uniformidade aqui de espessura. Aqui eu abri um pouquinho mais e tal, mas ele consegue dar um traço razoavelmente uniforme. Deixa eu repetir isso aqui. O papel aqui. Dá para ver que é razoavelmente uniforme e um pouco overspray aqui quando a abertura é média. Poli um pouquinho a agulha, mexi um pouquinho na diluição da tinta e aqui voltei com o bico 02. E ainda que ele não faça traço super fino, já melhorou bastante. Agora não está falhando, não tem inconsistência, está indo direitinho. Não é claro que um traço super fino, né? Mas outra coisa, né? O que eu fiz aqui? Dei uma polida na agulha, mexi um pouquinho na diluição da tinta, ela está bastante diluída agora. Então dá para fazer um traço bastante razoável, bem diferente daquilo que a gente estava conseguindo antes, né? Aqui o traço mais aberto, né? Só para ver que ele não mudou o comportamento aqui. Mas vou lá no traço fino aqui novamente.
Principalmente aqui no finalzinho, que eu estava com a mão mais perpendicular ao papel, acho que dá para ver bem que virou outro aerógrafo. O que eu fiz, dei um polimentozinho na agulha, ele melhorou bastante. É aquela história, né? Esses aerógrafos chineses não tem controle de qualidade, né? Não dá para esperar que eles tenham sempre um bom desempenho. Eu já estou raspando a agulha no papel aqui. Trabalhando com a pressão baixinha e a tinta mais diluída. Agora sim ele está próximo do que a gente espera de um aerógrafo 02. Acho que deu para ver a diferença aqui no traço. Então dá para usar uma ponta 02, não é um aerógrafo de precisão, mas ele resolve. Olha, uma coisa que eu achei importante falar, principalmente para o pessoal do plastimodelismo que acompanha o canal, é que uma coisa é fazer traço fino no papel e tal, que é uma coisa para desenho. Mas se você está fazendo, por exemplo, uma camuflagem, se você está pintando um kit, essa ponta 02, ela ainda é útil, não quer dizer que ela seja inútil, né? Então eu vou fazer aqui só uma demonstração, uma camuflagenzinha aqui pequena, só para ver que é possível, tá vendo? Controlar estou com a tinta bastante diluída, mas é possível fazer as manchinhas de forma bastante controlada com essa ponta 02 aqui, sem grande problema, sem grande dificuldade. Ou seja, se você está pensando nesse aerógrafo aqui, por exemplo, para fazer plastimodelismo, ele vai te atender bem. Precisa de alguns ajustes. Se o seu aerógrafo vier com problema, você tenta dar um polimento. Tem aí um vídeo sobre isso, e ele vai melhorar bastante o desempenho. Ele aqui estou trabalhando com pressão bem baixa, tinta bem diluída. Então, para dar uma ideia um pouco melhor das diferenças, aqui eu estou com o aerógrafo do nosso teste, né? Vou botar foco nele aqui e vou fazer um teste aqui rápido com o bico 02, tentando fazer o traço mais fino possível. Lembrando que eu dei uma melhorada nele. Agora aqui em cima é a mesma pressão, a mesma tinta, só que feito com o meu aerógrafo da Iwata. Eu acho que dá para vocês perceberem a diferença na qualidade do traço. Então não tem milagre, né? Vou pegar o Iwata novamente aqui. Vou fazer aqui embaixo. Percebem a diferença? Então, claro, se você está com dinheiro curto, se você não tem outra opção, esse aerógrafo, como eu já falei, é uma opção, esse não é o Eco. Mas se você puder, em vez disso, economizar dinheiro, e se você quer realmente fazer um trabalho mais delicado, então pensa em investir num aerógrafo de boa qualidade. Pense bem no que você está fazendo. Mas espero que
no total aí esse vídeo tenha sido bom para vocês entenderem tudo do NeoNeco, quais são as limitações dele, quais são as vantagens e que possam pesar aí o que é mais interessante para cada um. E eu estou esperando um aerógrafo, aí sim, um aerógrafo de marca melhor, que eu acho que vai ser um aerógrafo bem interessante. Felizmente ele foi parar lá na Anvisa, não me perguntem por quê, mas já tem uns 15 dias que ele está lá, espero que alguma hora eles liberem ele para a gente poder fazer o vídeo. Eu mantenho a recomendação do vídeo anterior, apenas chamando a atenção que com o bico 02 você não espere que vai conseguir fazer traço fino, que aparentemente não dá para fazer.